Olá, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor André pelo convite. Talvez uma das minhas maiores alegrias é esse momento, né? Porque a minha análise sobre a masculinidade, ela não tem só o fundamento bíblico. Não sei se meu interesse, não sei se Deus quis assim, mas a minha visão é muito clara, não só no aspecto bíblico e teológico, mas no aspecto sociológico, filosófico, político. Eu creio, né, eu não sou daqueles cristãos desconfiados com teoria da conspiração, Illuminati, essas coisas assim, entendeu? Mas há um planejamento muito bem montado, sistemático, para gradativamente, progressivamente, a se desconstruir a figura do homem. E eu vou mostrar um pouco para você, talvez eu vou mexer em áreas vulneráveis da sua vida, vou te irritar em alguns momentos, mas é tudo para te resgatar a uma sobriedade não só espiritual, social, principalmente para quem se importa com o futuro. Quem aqui é pai, quem aqui se importa com família. Então, o que vai ser compartilhado hoje é uma tentativa de resgate. Eu penso uma urgência, né? E eu peço a você, mais uma vez, que esteja disponível e abra o seu coração. Quem trouxe Bíblia, se você puder abrir em Gênesis capítulo 1, verso 26. Está escrito: disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Ainda em Gênesis capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ainda em Gênesis capítulo 5, Deus o fez, Deus os criou homem e mulher e os abençoou e os chamou de homem, com H maiúsculo. Eu não sei se é assim que está na sua Bíblia. Algumas Bíblias vai dizer Adão, mas a maioria das Bíblias vai dizer homem, mas no H maiúsculo, se você perceber aí o que está escrito. Isso chamou profundamente a minha curiosidade quando eu li. E eu passei um tempo buscando Deus. E também com esse incômodo de ter 3 textos bíblicos no mesmo livro que expressam que Deus criou o ser humano. E cada um do texto numa perspectiva diferente. Há uma honestidade bíblica para interpretar cada uma das passagens, mas na aplicação do que nós estamos tratando hoje, que é o resgate da nossa masculinidade, eu tenho uma maneira peculiar quando eu trato com homens ou quando eu trato com casais, para analisar isso aqui. O ser humano, ele só vai dar certo se ele se perceber nesse tripé. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 5. Em Gênesis 1, 26, o homem é criado como um ser espiritual, ele é criado por Deus e para Deus. Como diz um catecismo presbiteriano do século XVII, o fim primário e final do homem é glorificar a Deus. O ser humano é criado para adorar a Deus. Ponto. O ser humano só vai dar certo se ele entender: eu fui criado de maneira espiritual para ser espiritual, para adorar um Deus que é espiritual. Segundo ponto, Gênesis 2. Deus cria novamente o homem e forma o corpo do pó da terra e sopra essa vida que ele criou, ou essa identidade primária que ele criou em Gênesis 1. Então, qual é a minha maneira de entender? Gênesis 1, o homem é criado como de fato é, um ser espiritual. E a maioria de nós aqui celebramos isso. Somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, ok? Então, Gênesis 1, nosso ser perfeito
ideal, pleno e semelhante a Deus foi criado. Então a nossa semelhança com Deus não é a nossa matéria, mas são os atributos transferíveis de Deus. Os absolutos ele não compartilha com ninguém. E alguns deles são soberania, onisciência, onipotência, onipresença. Deus não deu isso a ninguém. Mas os seus atributos qualificáveis que definem sua santidade, sua majestade, sua beleza, sua bondade, seu amor, sua misericórdia, ele compartilhou conosco. Por isso que o ser humano tem valor, por isso que a gente diz o perdido. Perdido de quê? Perdido de onde? Dessa magnitude, dessa significância. O homem só pode estar perdido se ele tem um valor. Então, por isso que Deus foi para a cruz para resgatar quem estava perdido. Perdido de onde? Não estamos indo, saímos de lá. Ele nos resgata para voltarmos de onde saímos. Perdidos de quem? Perdidos de quem nos criou. Em Gênesis capítulo 2, eu gosto de colocar nesse fundamento. Foi criada a nossa individualidade. Eu sou criado como um ser pessoal. Primeiro, Gênesis 1, eu existo para mim mesmo, para Deus, como um ser espiritual. Gênesis 2, eu existo para mim. Eu quero dar aqui o segredo do bem-estar social, familiar e individual. Só vai dar certo se a gente entender isso. Fui criado para Deus, Gênesis 1. Fui criado para mim. Quem não se conhece vai viver muito mal. Por isso que na lei, um dos mandamentos era amar o outro como a si. Ou seja, não é uma questão de narcisismo, ou não é um cronograma, eu só consigo te enxergar perfeitamente se o meu amor a Deus me fez me enxergar perfeitamente. Então, Gênesis 1 eu tenho encontro com ele. Gênesis 2 eu tenho encontro comigo. E Gênesis 5, pastor, é aqui que para mim o trem fica muito magnífico. Eu chamo Gênesis 5:1 de apostólico criacional. Nosso entendimento do ministério apostólico é do Novo Testamento, mas é o apostólico redentivo. Eu expresso o caráter de Deus para resgatar a criação caída, ok? Mas eu tenho uma outra maneira também de pensar, que é o apostólico criacional, onde não havia pecado. Tudo era perfeito. Então, o estender a glória de Deus pela terra não tinha uma conotação redentiva, não era para salvar ninguém, só era para estender o caráter de Deus, onde as criaturas confundiam os homens criados com o Criador. Um amigo meu gosta de pensar assim, que os animais ficavam confusos ao olhar para o ser humano, para Adão, e tentar definir se era Deus ou não. Porque lá em Gênesis 8, está escrito que foi inaugurada a cadeia alimentar, ou seja, nem isso é bíblico. Talvez é um dos últimos aspectos da nossa redenção. Você está aqui? Que eu brinco com Deus. Eu aceito que você redima tudo. A picanha é o último pecado que eu... Deixa lá para o último dia. Mas se você for em Gênesis 8, você vai conferir que não existia cadeia alimentar. Deus disse, assim como eu dei sementes e tudo aquilo que eu criei para mantimento, agora eu permito que você coma de tudo aquilo que vive e se rasteja, com exceção do sangue, que é o símbolo da vida da criatura. Então, é como se Deus estivesse dizendo, eu sei que você não vai ter freio, você vai destruir tudo que eu te comissionei proteger. Você não vai proteger mais, você vai aniquilar. Então, tente ainda glorificar a mim, não coma o sangue da criatura, que você vai matar. Porque o profeta messiânico Isaías diz que quando a terra se enche da glória do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, ninguém absolutamente faz nenhum dano ao seu semelhante. Está escrito no texto que o filhote de um cordeiro pastaria junto com o filhote de um leão. E leão não pasta. O leão caído, ok? Mas o leão redimido pasta. Ou seja, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não somos quem deveríamos. Por mais que o Senhor tenha profundamente redimido a minha e a sua vida, ainda estamos muito, muito distantes de ser quem deveríamos ser.
O homem mais perfeito nesse exato momento, na terra, o homem mais santificado nesse exato momento, ainda não é quem foi criado para ser. Então vamos lá nos perceber. 3 tripés: espiritual, individual, social. Onde que está o nosso dilema maior? Aqui, no sociológico. Não sabemos ser homens, não sabemos ser amigos, não sabemos ser pais, não sabemos ser fiéis a uma mulher. Então todo o nosso problema está no nosso viver social. E a gente faz terapia, psicólogo, a gente vai para coach, a gente vai para a igreja, a gente vai para um monte de lugar, tentando, de alguma maneira, consertar a nossa sociologia. Mas ela não tem conserto se ela não começar em Gênesis 1. É primeiro com Deus. E depois de Deus, o encontro consigo mesmo. Eu tenho uma plenitude interior. Depois que eu passei por esses 2 estágios, eu estou pronto para qualquer dilema social. Igreja, noiva, namorada, vida, casamento, filho, seja lá o que for. Mas a gente quer viver pleno no último estágio sem ter passado pelos 2 primeiros estágios. Porque ser homem não depende você ser homem não depende de que tipo de mulher você tem. Eu estava meditando no voo hoje sobre o 2º casamento, né? Então, cara, deixa eu falar algo para você. No 2º casamento, você vai ter que lidar com os problemas que você não enfrentou no primeiro. Ou seja, viver é coisa difícil, sempre. Então não é porque você escolheu uma nova mulher que a vida vai ser diferente. Porque os problemas da primeira você vai enfrentar na 2ª, na 3ª, na 4ª, na 5ª. Você pode casar 100 vezes. O loop vai vir, porque a plenitude de relacionamento nem depende de quem o outro é, depende de quem você se torna, porque teve um encontro consigo, porque teve um encontro com Deus. Então a gente quer achar a esposa ideal, a igreja ideal, o filho ideal, o contexto ideal, o emprego ideal. A gente foge de qualquer pressão que tente extrair de nós o melhor que habita na nossa essência. A gente não aguenta confronto, a gente não aguenta desafio, a gente quer a coisa pronta, pré-moldada. Mais do que nunca, essa geração atual não aguenta a pressão. Então não tem nada a ver com o outro. Tem a ver consigo e com a relação com Deus. Porque se eu quero me definir como homem a partir de que tipo de mulher eu encontre na jornada, não vai dar certo. Eu acho que por isso que as mulheres também viraram o jogo, né? O feminismo está em alta e um dos motivos é esse. O homem não teve um encontro consigo, ele não sabe quem é, então ele quer ter um encontro com a mulher e quer de maneira inconsciente substituir o colo de sua mãe pelo da sua amada, mas a posição fetal continua sendo a mesma. Eu quero que uma mulher continue me salvando assim como eu era salvo pelo colo da minha mãe. Então isso aqui é imprescindível para qualquer área da vida. Eu sou espiritual, eu sou individual, eu sou social. Mas se misturar as bolas vai dar ruim. Por isso que nós precisamos de espaço, né? O pastor Cláudio Duarte fala da caixa do vazio, mas não é a caixa do vazio, é o intervalo no qual nós nos reabastecemos. É a pressão da vida, uma mulher que sempre se sente carente, requisitando a nossa presença, e a gente vai estafando, é por isso que a gente espirra, é por isso que a gente foge, ou às vezes a gente dá um surto de violência, de comportamento, por isso que às vezes a gente sai do casamento, sai da igreja, porque as pessoas não respeitam a nossa individualidade, porque na nossa individualidade há o reabastecimento da nossa vida.
Por isso, um dos códigos primários, isso é sociologia, ok? Um dos códigos primários da sobrevivência da masculinidade é a gangue. Há um livro secular falando isso. A primeira necessidade do homem é a gangue, o grupo dele. E é ruim na igreja porque a gente espiritualiza, nasceu de novo, e não tem mais o grupo. E se você concordar comigo, é assim, eu sou pastor, tá? Mas eu não, como eu disse, às vezes eu não sigo algumas cartilhas que todo mundo segue. E quanto mais eu entro em crise nessas questões, mais Deus me cobra coisas primárias. Anderson, quantos amigos que você tem há mais de uma década? Quantos amigos você pode ligar agora e pedir 10 mil reais emprestado? Quantos amigos você pode ligar agora e dizer que enfiou o seu pé na jaca? É uma coisa para você meditar. Principalmente se você virou cristão e ficou esquisito. Achando que aquele que não é crente forma a roda dos escarnecedores. Talvez não é. Não é questão de fé e de incredulidade que configura a roda dos escarnecedores. Porque você só pode escarnecer se há entendimento. Então, talvez um irmão, na fé, seja mais escarnecedor que o ímpio. Porque se o ímpio zomba do que não conhece, não é escarnecer. Escarnecer é zombar de algo que você conhece. Quantos amigos você tem, meu irmão? Não. Quantos amigos você tem? E às vezes é saudável, principalmente se você tem um chamado e você sabe, coisa espiritual chama mais profundamente a gente para coisas espirituais. Sim ou não? E é apaixonante a nossa vida. A gente deu... e deixa eu falar algo para você. É a pior vida que um ser humano pode escolher, mas é a vida mais extraordinária. A gente não larga isso nem pelo um doce de jaca, irmão. É bom. É bom e o problema é que é viciante. Mais unção, mais rema, mais dom. A gente quer. E a gente pode esquecer da nossa humanidade. Tem quanto tempo que você não sai? Tem quanto tempo que você não tem prazeres não pecaminosos? Tem quanto tempo que você não fica à toa? Tem quanto tempo que você não vai no estádio? Tem quanto tempo que você não sai entre amigos? Tem quanto tempo que você não faz uma viagem? Tem quanto tempo que você não faz coisas de crente? Deixa eu ajudar você. O que é, pastor, fazer coisas de não crente? É saudável, como homem, por vezes, esquecermos de Deus. É um aspas, tá? Para você não escandalizar. Porque o plano de Deus para nós sempre foi humanidade. Deus não falhou, Deus não está, entendeu? Com algum problema. O plano de Deus para nós é de humanidade. Então, há uma confusão religiosa que ser espiritual tem que anular a humanidade. Quem é espiritual não gosta de futebol. Quem é espiritual não fica à toa. E nós falhamos também como igreja, porque nós crescemos muito em espiritualidade, mas uma espiritualidade desumana. É por isso que a igreja também se tornou um lugar que não é atraente para homens. Só se Jesus sozinho pescou aquele cara e feriu o coração dele, mas não é um ambiente agradável para homens. Vamos lá para a gente poder entrar onde eu quero entrar. Espiritualidade, individualidade, sociologia. Não mistura as coisas. Então tá aqui seu problema com a sua mulher. Meu Deus, que mulher! Não é, independe, irmão. Deixa eu falar algo para você. Se você encontrou Deus, porque tem consciência de que você é espiritual, criado para adorar um Deus espiritual. Isso mudou sua individualidade. Não importa quem está aqui, irmão. Pode ser o Satanás, irmão. Por quê? Deixa eu falar para você. Não
não tem. A pessoa, mesmo que voluntariamente, vai dizer, eu não quero. Deixa eu falar algo para você. Eu não quero. A mulher vai chegar para você e dizer, eu não quero essa vida. Mas ela nunca vai negar que você é um homem de Deus. Ela só vai dizer, eu não quero o que você quer. Mas não tem, irmão, como essa equação dá errado. Eu encontrei Deus, me encontrei, e não importa quem está aqui. Essa pessoa sempre vai ser influenciada porque eu me tornei por causa desse encontro. E pode ser a mulher mais difícil do mundo. Não tem, irmão. É o próximo mais próximo de nós, dormindo na nossa cama. Não tem. Ou a nossa fé é falsa. Não tem como essa mulher não ser dobrada. Então não queira resolver o último parâmetro, irmão, se Deus às vezes nem te conhece. Nunca te viu na presença dele. Nunca te viu buscando. Então, por isso que está aqui um monte de problema. Nós, pastores adoecidos, pastores tirando a vida. Eu creio em toda a ciência humana, eu creio, eu leio de tudo, eu creio, irmão, em psicanálise, psicologia, desde que a cosmovisão não interfira no absoluto bíblico, ok? Mas, irmão, o púlpito está sendo encharcado de autoajuda. E a única coisa do púlpito é a ajuda do alto, irmão. Mas por que um crente que se diz pleno, sei lá, está buscando um coaching? Um exemplo. E nenhum problema. Eu creio na ferramenta e tenho formação em coach também, irmão. Mas evangelho é evangelho. Está comigo? Porque a gente pulou esse estágio. O cara não quer se conhecer, o cara não conhece Deus e quer que alguém de fora ajude ele aqui no sociológico. Irmão, tem coach no Brasil e os caras, olha só, os caras cava e eles encontram o quê? O espírito humano. Quem não é, vira crente. Quase todos esses caras, coach de sucesso no Brasil, ou são ou se tornam cristãos. O melhor deles está ganhando $500 milhão por mês, seu dinheiro, que deveria ser poupado se você adorasse a Deus e tivesse um encontro consigo. 10 mil pau, 8 horas de conversa para que a gente chama de destravar sua mente. Aqui, ó. E funciona, e graças a Deus que tem ajudado um monte de gente. Mas se esse cara não quer glorificar a Deus, ele está levando um dinheiro que poderia ser usado de uma outra maneira. Então a gente está buscando a terapia para resolver algo que o Evangelho é explícito em resolver. Você quer um exemplo? Não é assunto para agora, mas a própria Bíblia define o que o feminismo chama de patriarcado e quer destruir. Não tem nada de patriarcado, não tem nada de machismo, ninguém aprende, irmão. Ninguém aqui teve uma aula de pai e avô dizendo, senta aqui, deixa eu ensinar você como destruir uma mulher, como aniquilar, como usar ela sexualmente. Está na Bíblia, irmão. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É uma maldição. Que chamam de patriarcado lá fora é uma maldição bíblica. E graças a Deus que é uma maldição. Por quê? Porque Jesus Cristo já levou ela. E você só vive do jeito que você está vivendo se você quiser. Espiritualidade, individualidade, sociologia. Então não queira ser melhor para alguém se você não descobriu quem você é, porque você é um adorador. Simples assim. É para onde que eu aponto? Para cá mesmo? Pra... Hã? O slide. E uma água, por favor.
A grande questão é que, desde o pecado de Adão, que configura essa maldição que o feminismo e as filosofias humanistas ateístas chamam de patriarcado, cultura patriarcal ou machismo, a Bíblia é muito enfática quanto a isso. Moisés, ao ser inspirado pelo Espírito de Deus para escrever Gênesis, relata no capítulo 3, né, que é o texto da queda, dizendo: Adão, por você ter dado ouvido à voz da sua mulher e ter comido da árvore que te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa. Ela te produzirá também espinhos e abrolhos. E quando o Senhor foi tratar com a mulher, Deus disse: eu aumentarei em muito os sofrimentos da sua gravidez, com dor você dará à luz a filhos, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Domínio, segundo a configuração do texto, é uma maldição. A Bíblia fala no Novo Testamento sobre liderança e Jesus inverteu a pirâmide. Todos nós lembramos disso. Jesus disse que a liderança é evangelho, domínio não. Então, a mulher, ao rejeitar o homem como liderança e cabeça, ela está pensando com a mente de Eva no momento da maldição do jardim, que é o domínio, é o desejo da aniquilação da individualidade da mulher. Mas Jesus, no Novo Testamento, vai lá e reverte, dizendo: não é domínio, é liderança. E liderança não é poder contra alguém. Liderança é poder em favor de alguém. Liderança é serviço. Aí ele pegou uma toalha, uma bacia e desceu aos pés dos seus 12 discípulos. Então, qual é a confusão na cabeça de nós homens? Confundir que domínio é liderança. E aquilo que você não ganhou de maneira espontânea e orgânica, você quer ganhar no grito, na força do braço. Por isso, as inúmeras violências que nós cometemos contra as mulheres. Porque quando não há voluntariedade do outro em se render a nós, nós partimos para tomar o poder, a força. Mas como eu disse, poder é força contra alguém. Autoridade é poder em favor de alguém. E Jesus Cristo disse que a autoridade é construída. É uma fortaleza no nosso homem interior sendo construído. Tem um pastor que eu gosto muito, ele ainda é vivo, que ele afirma que o fim do feminismo, de toda feminista, é a chegada de um homem de Deus. Mas a grande questão é que os homens de Deus não existem. Estão entrando em extinção. E eu não estou brincando. É por isso que momentos como esse são de extrema importância, porque para a maioria de nós, ser homem ainda está atrelado com ser macho. Estou escrevendo um livro, estava finalizando um capítulo ali no voo, com uma doutora da minha terra, né? Moro em Brasília há 20 anos, mas sou de Maceió. Ela me procurou e eu achei o tema extraordinário, vaginismo, tema, que é o trauma feminino, que a mulher não consegue fazer seu desempenho sexual sem trauma, né? A vagina fecha, lacra. Eu disse, eu topo. E eu tenho uma editora, né? Eu falei, eu lanço o livro. E escrevi, né, meu capítulo desmistificando algumas coisas, né? No aspecto religioso e espiritual. E qual é a maior tragédia? Que nós, homens, confundimos macheza com hombridade. Ser macho não é ser homem. O nosso Nordeste sofre muito isso. Na celebração sexual, por exemplo, nós achamos que a penetração já é sexo.
E se o nosso pênis for grande, aí que a gente se acha o Rambo mesmo. E para a mulher não. Porque olha que exemplo, o nosso orgasmo, ele é mono. E quando nós homens temos um orgasmo, se a gente não for bichão mesmo, assim, com a fisiologia anormal, para estar pronto para a segunda etapa na mesma hora, a gente entra num estado completo de relaxamento, sim ou não? Bum! E alguns de nós pagou ou diz, não, 20 minutos, espera aí, meia hora. Os bichão continuam, né? Que tem uns giraia de Jesus aí. Mas quanto a gente vai ficando velho, se a gente não vai cuidando do corpo, aí já era. A gente se entrega na primeira. A mulher não. É comprovado cientificamente, é comprovado fisiologicamente que quando uma mulher tem um prazer, o corpo dela não entra em estado de relaxamento como o nosso. Há um relaxamento, mas fisiologicamente ela foi acelerada. O aspecto biológico dela está dizendo, eu estou pronta para mais. Me dê mais que eu respondo melhor. Então, uma mulher pode ter 1, 3, 5, 10, 15, 20 orgasmos múltiplos, sequenciais. Olha que tragédia para a nossa preguiça. E isso tem a ver com redenção. Pastor Anderson, o que isso tem a ver com masculinidade? Tudo. Porque se um homem entende redenção, e redenção é o evangelho de Jesus Cristo, trazendo o ser humano a um padrão de vida que existiria sem a interferência do pecado, é você viajar na sua mente construindo um quadro. Quem você seria, ou quem você poderia ser, se Adão jamais tivesse pecado? Como seria seu corpo, seu mundo, seu dinheiro, sua saúde, sua família, seu casamento? Ok? Então, redenção é redenção. É um resgate total, um resgate pleno. Não é um remendo. É um resgate totalizante, abrangendo todas as áreas da nossa vida. Então, faz parte da nossa redenção, é cristão e é generoso um homem de Deus dizendo, eu sou homem. Eu fui criado e fui renascido em Jesus Cristo para toda boa obra. Você está aqui, irmão? Amém. E a sua esposa faz parte dessa toda boa obra. Lembra lá de Paulo a Timóteo? Para que o homem de Deus seja pleno, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ser homem é uma boa obra. Ser marido é uma boa obra. E o que isso tem a ver com sexo, pastor Anderson? Se você reconhece, aos olhos da medicina e da biologia, que você tem prazer uma vez, mas sua esposa pode ter 10, é no mínimo cristão parar para analisar o mapa que é o corpo dela. Meu Deus, se minha mulher pode ter orgasmos 15 vezes, meu Deus, que complexidade. Eu tenho que ler esse corpo direito. Como você lê um mapa. Como você lê um livro. A minha análise, irmão, é batata. Eu sou pastor local e não tenho mais crise na minha igreja. Minha igreja é cheia de crise, cheia de neurose, cheia de gente doente. Aí eu me interessei por esse viés sexual da coisa. Coisa que Freud tinha visto, né? Ele chamou isso de transferência. Freud afirmou e criou um problema, né? O pai da psicanálise, porque afirmou que toda a raiz da complexidade humana é sexual. É que na primeira infância, até os 6 anos, toda escolha do adulto é uma maneira de fugir ou confrontar uma pessoa que foi um dilema para ele na primeira infância. Então, toda a tragédia do adulto é um trauma da criança. E tem um cativeiro sexual.
Eu resolvi todo o problema da igreja. Para mim, toda mulher que dá problema na igreja tem um problema sexual. Ué. Que é uma habilitação social. Ok? Olha, o sexo não foi o diabo que criou, foi Deus. Estou escrevendo isso no livro, a gente tem que vencer esse tabu. Ué. A celebração, o gozo, o orgasmo, o grito, o gemido, seja lá o que for, irmão. Se faz quieto, se não faz quieto, como que foi Deus. Porque aquilo é importante. Por que é importante? Porque é uma fome fisiológica. Assim como você precisa tomar café da manhã, almoçar e jantar, você precisa celebrar o sexo dentro do parâmetro claro do casamento. É uma fome. Por isso que Paulo disse aos Coríntios que a mulher não deveria restringir o corpo ao marido e nem o marido à mulher, porque não somos mais para si mesmos, somos propriedade do outro. E ele diz que o diabo está interessado na sexualidade do casal, dizendo, olha, só se abstenham por oração e jejum e rápido, para que o diabo não vos tente. E ele estava falando de sexo. Então, um homem que não goza com a sua mulher amada, amargurado para a vida, violento, agressivo, estúpido. Mas no caso, a maioria de nós homens conseguimos, se somos casados. A pergunta é se as mulheres estão conseguindo. Porque não há um zelo de nós homens pelo prazer delas. É cristão o homem fazer sua mulher gozar primeiro antes de gozar. É generoso, é cristão, é espiritual. Se você tem ejaculação precoce, busque ajuda. Eu já vou me adiantar a sua ajuda. Masturbação cria caminhos neurais no qual sua fisiologia afirma para o seu corpo que você tem prazer em 2 minutos. Aí quando você vai para o corpo da sua esposa, a sua fisiologia já está programada para 2 minutos. Olha como Deus é sábio no que proíbe, no que restringe. No casamento e na sexualidade do casal, o marido cristão deveria ser aquele, irmão, que se ocupa do corpo da esposa, meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Levou ela ao prazer. E diz, meu bem, espera aí que eu vou ali na cozinha pegar uma água. Vai na água lá, todo Rambo. Abriu a geladeira, pegou, tomou seu suco, sua água. Quando voltou para o quarto, a esposa dormindo. Pegou num sono profundo. Deixa eu falar algo para você. Tem 2 momentos dentro do casamento. Ah, pastor, mas não sou casado. Está no melhor lugar para aprender o que precisa aprender. Não é no Facebook nem na novela. É aqui mesmo. 2 alegrias para você se perceber homem dentro do casamento. Ao dar prazer para a esposa, ela cravar as unhas nas suas costas. E o segundo, você deu prazer para ela, foi beber água, voltou, ela estava dormindo. Porque o prazer que você deu a ela foi tão profundo, tão profundo, tão profundo, capaz de dar a ela um ápice tão pleno de relaxamento e descanso, que ela adormeceu. Aí para você ficar parado, pelado, olhando para ela, dormindo, e dizer, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu pergunto para você, isso foi sábado, quem essa mulher será no domingo na igreja local? Ela vai estar enchendo a paciência do pastor porque trouxe um pregador tatuado?
ela vai estar torrando a paciência do pastor porque pintou o fundo da igreja de preto? Ela vai estar reclamando da roupa do outro? Não vai, irmão. Porque quem está feliz faz feliz, quem está bem quer bem. Então, gente sociologicamente ruim na vida é porque está ruim consigo, porque está ruim com Deus. E você tem uma responsabilidade monstra. Que responsabilidade é essa? Paulo dizendo que não foi Adão quem pecou, foi Eva quem pecou primeiro. Ok? Se foi Eva quem pecou, por que não foi Eva a responsabilizada? Porque Gênesis 3:9, quando Deus chega no jardim, chama por quem? E para piorar a minha e a sua situação, Paulo também diz em uma de suas cartas do Novo Testamento que Deus não criou a mulher. Deus criou o homem. E do homem gerou a mulher. Quando ele fala sobre o véu, porque quando você vai para o hebraico, no sentido da ajudadora idônea, é alguém correspondente. O texto diz, alguém como diante de. Levanta aí. Aqui, ó. Adão, eu sou Adão, fui criado. Eva foi criada para ser um ser correspondente. Ela vai dar uma reação adequada a qualquer coisa que falte em Adão. Ou seja, Adão não depende de quem ela é. Ela só vai ver os pontos vulneráveis da existência de Adão e complementá-lo. Mas Deus criou só Adão. Olha que problema. Se uma mulher ouvir isso, uma feminista, ela surta. O homem, na criação e na redenção, pode se tornar a expressão perfeita de quem Deus é. Uma mulher não pode expressar Deus na totalidade. Porque Deus não se revelou como homem e não revelou o filho como filha. E ele não tem problema de gênero, ok? Mas Deus é pai e Jesus é homem. Então, ao criar o homem à sua imagem, Deus está dizendo que o gênero masculino pode, se quiser, expressar Deus na plenitude de quem Ele é. Uma mulher não pode. Por isso que Paulo diz, a glória da mulher é o homem. Assim como a glória de Cristo é o Pai. É por isso que o mundo não está funcionando. As mulheres estão cheias de boa vontade, mas por que não dá certo? Por que o feminismo não resolveu nada? Só acabou de amplificar. Meu único respeito ao feminismo é o político. O filosófico eu bato de frente profundamente. O político, a produção de leis, né, a defesa da dignidade da mulher é um band-aid enquanto a cura chega. Então, eu não respeito o feminismo no aspecto filosófico, que é a cosmovisão, são os valores, vai colidir com a nossa fé. Mas o político não, há uma violência contra a mulher e a gente precisa se posicionar como sociedade, igreja, leis, polícia, né? Produzir leis que protejam a dignidade da mulher. Mas o feminismo, pela sua perspectiva filosófica, prejudicou porque ela não inclui a redenção do homem na equação. Ela quer resolver o problema da mulher, mas não tem problema resolvido para a mulher se o homem não for resolvido. Então, por isso que o feminismo não conseguiu muita coisa. Porque não depende da mulher. Depende do homem. O feminismo conseguiu, na minha opinião, criar uma tragédia tão equivalente quanto o machismo, que é o que eles mesmos chamam de esquerdomacho, que é o homem desconstruído. Então, hoje nós temos duas problemáticas, o homem machista típico, clássico, e o homem desconstruído. Um cria o problema, o machista clássico cria o problema, e o esquerdomacho não resolve nenhum. Porque não tem virilidade, é proibido ser viril hoje.
Você vai na Europa, preguei uns 10 países lá no passado, o politicamente correto castra a virilidade. É proibido ser viril, é proibido ser fronteira. E na minha análise, onde há um homem, há uma fronteira. Meu filho, eu fui no Dia dos Pais semana passada, me emocionei que ele foi fazer aquele do aplicativo do envelhecimento, né? E fez ele velho como se fosse eu. E a pergunta da professora: o que você sente quando o seu pai está em casa? E ele colocou a resposta. Era para botar uma frase, ele só botou uma palavra: seguro. Eu sou da linha do Augusto Nicodemos. Não sei o que você pensa sobre isso. Sabe o Nicodemos, o presbiteriano? A outra face eu dou enquanto eu evangelizo. Mas se invadir a minha casa, eu furo de bala. Porque onde há um homem, há uma fronteira. O diabo sabe isso. Onde há um homem, há uma fronteira. Plantação de igreja, pregação do evangelho, famílias restauradas, mulheres plenas, crianças protegidas, sendo guiadas no caminho do Senhor. Então o diabo é o primeiro a odiar a masculinidade, porque se a masculinidade é a semelhança de Deus, eu quero anular isso. E as filosofias humanistas, sempre talvez com uma fundamentação filosófica extremada de esquerda, né? Eu estava fazendo um apanhado bibliográfico dos livros que eu estou escrevendo, e eu fui ler um de Engels, né? Já tinha lido, eu fui revisitar, né, que é a origem da família, do Estado e do capital. E esses caras, Karl Marx, Engels, eles supunham, por uma análise sociológica, antropológica, que a sociedade um dia, na era tribal, nas civilizações primárias, não era patriarca. Porque do patriarcado vem a fé, e da fé vem o trabalho, e do trabalho vem o mercado. Então, na ótica deles se a gente quer estabelecer a revolução do proletário, e hoje é a revolução da minoria, a gente tem que atacar um tripé básico, que é a família, produção, né? A propriedade privada. E para você fazer isso, você tem que desconstruir o homem, que é a fronteira maior. E nessa era matriarcal, toda a criança nascida mulher era morta, só se preservava os homens. Então, numa tribo, a mulher era a chefe, e naquela tribo haveria 100 homens. Então, aquela chefe da tribo, que era a mulher, transava com a maioria daqueles homens. Quando a criança nascia, não se sabia quem era o pai. Nessa época, eles supunham que não tinha a estrutura familiar como nós temos hoje. Consequentemente, não tinha fé, não tinha a produção do capital privado, e as pessoas viviam num eterno paraíso orgânico, onde abacaxi era trocado por melancia, e as pessoas viviam felizes para sempre. Então, na cabeça deles para a gente estabelecer a revolução, a gente tem que acabar com a propriedade privada e a família. E para fazer isso, a gente tem que aniquilar o homem, e isso se tornou uma agenda. Eu não sei se o progressismo criou o diabo ou o diabo criou o progressismo. Eu sei que os dois andam juntos nessa desconstrução. Aí virou espiritual, virou filosófico, virou sociológico, virou político. Então você vai em lojas de conveniência como Renner, como C&A, como Riachuelo, e progressivamente não haverá mais departamento masculino e feminino. A roupa que serve em um serve em outro. Maquiagens para homens já começaram a ser produzidos. Um ataque em massa para desconstruir absolutamente a fronteira. Então é muito importante o que nós estamos fazendo hoje aqui. Vão vir informações que vão desafiar você, irritar você. Não peço que você concorde com tudo, mas espero no mínimo que você esteja disponível a refletir, orar, ler, buscar e ver. É só olhar para a sociedade e ver que caminho sem volta a sociedade está trilhando.
sem Deus, tá bom?